E aí, quem é maior? Vasco da Gama ou Botafogo? Atendendo a vários pedidos, que desde que o Botafogo ganhou 2 grandes títulos na temporada passada, de 2024, tem vários pedidos nos comentários dos vários vídeos do canal. Comparativos do Glorioso contra alguns clubes. Contra o Atlético Paranaense já foi feito e hoje é a vez do Vasco. Então bora lá de quem é maior, Vasco ou Botafogo? No final do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Bora pro vídeo. Histórico do confronto: 373 jogos, 160 vitórias do Vasco, 106 vitórias do Botafogo e 107 empates. O Vasco marcou 559 gols, o Botafogo marcou 491 gols. Maior tempo de vencibilidade no confronto: o Vasco ficou 19 jogos sem perder para o Botafogo e o Botafogo ficou 9 jogos sem perder para o Vasco. Maiores goleadas: a maior goleada do Vasco sobre o Botafogo foi um 7-0 no Campeonato Carioca de 2001. E a maior goleada do Botafogo sobre o Vasco foi um 5-0 em um amistoso em 2005. A primeira partida ocorreu em 1923, válido pelo Campeonato Carioca. Jogo realizado no Campo da Rua General Severiano, no Rio de Janeiro. Vitória do Vasco sobre o Botafogo por 3-1. A última partida até a gravação desse vídeo: Botafogo 3, Vasco 0, válido pelo Brasileirão de 2024, partida realizada no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O maior público do confronto entre Vasco e Botafogo ocorreu em 1968 pelo Campeonato Carioca, Estádio do Maracanã. 149.005 torcedores acompanharam a vitória do Vasco sobre o Botafogo por 2-0. O artilheiro do confronto é Roberto Dinamite do Vasco com 25 gols. Finais: as duas equipes nunca se enfrentaram em finais nacionais ou internacionais valendo o título. Confrontos de mata-mata: 1-0 para o Botafogo. O Botafogo eliminou o Vasco na quarta fase da Copa do Brasil de 2020. Campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais. A famosa tradição internacional: 3-1 para o Vasco da Gama. As 3 vezes que o Vasco chegou e não levou em competições internacionais foram: em 2000, vice do Mundial de Clubes da FIFA; em 98, vice do Mundial Interclubes; e também em 98, vice da Copa Interamericana. E a única vez que o Botafogo chegou a uma decisão internacional e não levou foi vice da Recopa Sul-Americana em 1994. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais. A famosa tradição em competições nacionais: quando chega e não leva, mas é time de chegada. 6-4 para o Vasco. As 6 vezes que o Vasco chegou em decisões nacionais e não levou, válido para triangular, quadrangular, final e pontos corridos. Vice do Brasileirão em 65, 79, 84 e 2011. Vice da Copa do Brasil em 2006 e em 1990 foi vice da Supercopa do Brasil. As 4 vezes que o Botafogo chegou e não levou em competições nacionais foram: vice do Brasileirão em 62, 72 e 92 e vice da Copa do Brasil em 1999. Participações em Copa Libertadores: 9 participações para o Vasco e 7 participações para o Botafogo. Das 9 participações do Vasco, a melhor campanha foi em 1998, com 1 título. Das 7 participações do Botafogo em Libertadores, as melhores colocações foram: 1 título em 2024, 2 semifinais em 63 e 73. Número total de finais disputadas de competições nacionais e internacionais oficiais: 16 finais disputou o Vasco e 10 finais disputou o Botafogo. As 16 finais que o Vasco disputou foram: 5 finais internacionais, conquistando 2 títulos e ficando com 3 vices, e 11 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e óbvio final, sendo 5 títulos e 6 vices. E o Botafogo disputou 10 finais, sendo 3 finais internacionais, com 2 títulos e 1 vice, e 7 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e final, ficando com 3 títulos e 4 vices.
Maior ídolo do Vasco é Roberto Dinamite. Era centroavante, com a camisa do Cruz Maltino fez 1.110 jogos, marcando 708 gols, conquistando 6 títulos oficiais de primeira divisão. E o maior ídolo do Botafogo é Mané Garrincha. Era ponta direita, com a camisa do Glorioso fez 612 jogos, marcando 245 gols, conquistando 5 títulos oficiais de primeira divisão. Jogadores campeões do mundo, o Vasco e o Botafogo. O Vasco tem 4 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira e o Botafogo tem 11 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira. São eles, dos 4 Vasco, Copa de 1958, Bellini, Orlando e Vavá, e em 94, Ricardo Rocha. 11 campeões com a camisa da seleção brasileira que jogavam no Botafogo. Em 58, Didi, Garrincha e Nilton Santos. Em 62, Didi, Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo. Em 70, Jairzinho, Roberto e Paulo César Caju. Estádio. O Vasco é proprietário do Estádio São Januário, com capacidade para 21.880 torcedores. E o Botafogo manda seus jogos no Estádio do Engenhão, com capacidade para 46.831 torcedores. Torcida. Fonte Instituto Atlas Intel, pesquisa realizada em março de 2024, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. Vasco com 13,2 milhões de torcedores e o Botafogo com 6,2 milhões de torcedores. Títulos oficiais de primeira divisão. Copa Libertadores da América, um título para o Vasco, um título para o Botafogo. Brasileirão, o Vasco tem 4 títulos e o Botafogo tem 3 títulos. Copa do Brasil, um título para o Vasco, o Botafogo nunca conquistou a Copa do Brasil. Copa Mercosul, uma conquista para o Vasco e nenhuma para o Botafogo. Copa Conmebol, um título para o Botafogo, nenhum título para o Vasco. Torneios estaduais, os famosos campeonatos estaduais. Campeonato Carioca, o Vasco conquistou o Cariocão por 24 vezes e o Botafogo conquistou o Cariocão por 21 vezes. Torneios regionais, torneio Rio-São Paulo, o Vasco conquistou por 3 oportunidades e o Botafogo conquistou por 4 oportunidades. Honrarias, quando uma equipe conquista 3 ou mais títulos na mesma temporada. Nenhuma das 2 equipes conquistou essa honraria. Rebaixamentos. O Vasco foi rebaixado 4 vezes e o Botafogo foi rebaixado 3 vezes. Das 4 vezes que o Vasco foi rebaixado foram 2008, 2013, 2015 e 2020. Porém, o Vasco disputou 5 vezes a Série B, 2009, 2014, 2016, 2021 e 2022. O Botafogo das 3 vezes que foi rebaixado foram 2002, 2014 e 2020. Títulos oficiais de primeira divisão. Resumo dos títulos, com um total de 34 títulos para o Vasco, 30 títulos para o Botafogo. Os 34 títulos do Vasco são 2 títulos internacionais, 5 títulos nacionais, 24 títulos estaduais e 3 títulos regionais. Os 30 títulos do Botafogo são 2 títulos internacionais, 3 títulos nacionais, 21 títulos estaduais e 4 títulos regionais. E aí, quem é maior, Vasco ou Botafogo? Deixe seu comentário e diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.